Bom dia, reiniciamos o nosso estudo de ortodoxia de Chesterton e tínhamos concluído com o cristianismo que veio afirmando com veemência que o homem não só devia olhar para dentro, mas para fora, com assombro e entusiasmo. Uma companhia divina, um capitão divino, reconhecia uma luz interior, ou melhor, exterior. Ele diz: o Silva pode não adorar o sol e a lua, mas também pode queimar insetos vivos. Quer dizer, ele não chega à idolatria, mas ao mesmo tempo se torna profundamente desumano. Acha que pelo fato da lua ter a fama de enlouquecer os homens, ele também pode enlouquecer a sua mulher. A única objeção à religião natural é que, de certo modo, ela se torna antinatural. A mera busca da saúde sempre conduz a algo doentio. E, de fato, nós que vivemos um tempo de tanta busca de saúde e de buscar aquilo que é natural para defender a saúde, acabamos numa neurose. Então é doentia a busca da saúde e perdemos a saúde por conta de uma ideia que não encontra uma sensatez nas decisões que a pessoa pode tomar. Mas isto serve para tudo. Não serve, por exemplo, para uma convicção política. Quando a pessoa quer tanto uma determinada convicção política, que acaba vivendo de maneira contrária àquilo que a convicção política propõe. É tão democrático que se torna um ditador. É tão liberal que se torna despótico e antiliberal. Tanto se busca a saúde que se assume uma atitude doentia. A natureza física não deve ser transformada no objeto direto da obediência. Por ser a terra bondosa, nós podemos imitar todas as suas crueldades. Por ser a sexualidade sadia, podemos enlouquecer por conta dela. Não amavam suficientemente a cidade para serem capazes de atear fogo na cidade. Para dizer assim, amando muito a cidade, só quem ama muito pode ser capaz de reformar a cidade. Pode ser capaz de adaptar a cidade, porque ama a cidade. Mas se não ama o suficiente, não é capaz de mudar nada. Então torna a cidade inabitável, porque ela não se adapta mais. Assim, o cristianismo foi a resposta daquela época, e eu penso que é a resposta agora. Realmente, tomando a história, nós vemos um período em que pagãos viviam numa escravidão de toda a idolatria. Chegavam até a sacrifício humano. Quando veio o anúncio cristão, trouxe para todos uma luz, uma libertação. Então, o cristianismo foi uma resposta de mudança.
para que a sociedade se tornasse humana. Não? A expressão radical para todo o teísmo cristão era esta, que Deus era um criador, como um artista é um criador. Ele é criador, mas está na criação, presente. Uma mulher também gera um filho, mas perde o filho exatamente quando está dando à luz. Toda a criação é também separação. Mas Deus está na criação porque Ele criou, é o autor, mas a obra não é Deus. Deus está fora da criação, neste sentido. Segundo a maioria dos filósofos, Deus, ao criar o mundo, o escravizou. Segundo o cristianismo, Deus, ao criar o mundo, o libertou. Criou e colocou tudo o que criou numa extraordinária ordem. Esta ordem, que a revelação da Escritura propõe da seguinte maneira: criou primeiro a realidade mineral, vamos dizer assim, depois a vida e, por fim, o homem e a mulher, coroando a criação. E a criação maravilhosa, para ser admirada, para ser usada e protegida. Tudo isto é da revelação da Escritura, que a fé cristã admite totalmente, porque sem isto nem seria cristã. Então, criando e colocando nesta ordem, Deus liberta a criação, tira do caos e coloca a criação na direção de que a criação atinja a sua perfeição total. E isto é que devemos abrir os olhos para compreender. A minha percepção de que a felicidade dependia do fio incerto de uma condição, no fim das contas, significava alguma coisa. Significava toda a doutrina da queda. E aí, olhar a obra da criação. Se é perfeita, não é intrigante? Ela é revelada como perfeita. Mas é intrigante, porque ao mesmo tempo que é perfeita, há nela alguma coisa dificílima de ser compreendida, sobretudo quando se olha o problema da vida, o problema do mal. Então, a ideia de uma queda está implícita em toda observação da criação. Mas esta queda é que é a grande revelação também. Porque ao mesmo tempo que revela a criação de Deus, revela que o homem escolheu o mal, caiu. Há uma queda. Como na questão de Robinson Crusoe. Ele viveu no rochedo, na ilha, catando os restos de um naufrágio. É esta a ideia. O ser humano vai catando os restos de um naufrágio, certo? A alegria vai consistir no quê? Em recuperar o naufrágio. Mas se o homem não recuperasse coisa nenhuma, ele mesmo morreria. Então, toda a vida
vai ser entendida na recuperação deste naufrágio, não é? Acabamos descobrindo que naufragamos. E daí que vamos ter que lutar muito para aproveitar aquilo que nós vamos catando da vida e tirando o máximo proveito e ainda buscando nisto tudo não a própria coisa, mas a humanidade. De fato, Crusoe usou as coisas e foi construindo a sua vida, não é? Por isso ele disse anteriormente que a história dele foi uma história baseada num elenco de coisas. Que descobriu isto porque sobrou do naufrágio. E descobriu aquilo, e pôde fazer isto, e pôde fazer aquilo. Ele recuperou. Certo? Mas tudo estava lá. Ele recuperou. Não é? Também nós na vida. Tudo está na vida. Mas devemos recuperar. Não é? Não enxergar como se fosse o fim. Não, enxergar como se fosse a oportunidade. Não? É como se ele desse um novo significado para todas as coisas que ele... Pois é, e pensar é descobrir o significado. Não é? O otimismo cristão baseia-se no fato de não nos encaixarmos no mundo. Nós não somos daqui. Não é? Toda a revelação da Escritura também é isto. Não somos daqui. Certo? Eles não são do mundo, diz o Evangelho, não é? Mas estão no mundo. Então, hão de usar o que está no mundo. Quando se pensa nos bens, porque são bens, não podemos interpretar como males. São bens. Bom, bens, tudo que usamos. Mas são bens na medida que usarmos. E tomando uma definição da palavra dada por Santo Agostinho, que vai dizer assim, 2 verbos. O verbo usar fala de um bem que nós tomamos em vista de um bem maior. E o verbo fruir, que não é do nosso uso comum. Mas quando, na definição das coisas, se usa o verbo fruir, e Agostinho só usava o verbo fruir neste sentido. Quando eu tomo bem por ele mesmo. Bom, resumidamente, e acima de tudo, só Deus é para ser fruído, porque não tem nada além dele. O que é fruir? Fruir é buscar, certo? Mas se eu tenho um outro bem, bem não é mal. Por exemplo, a família. Então eu vou viver a família por um bem maior. Então eu uso. Certo? Qual é o bem maior? Bom, é o bem da vida. Certo? Que a família vai proporcionar que a vida se desenvolva, que amadureça, que pessoas humanas saiam dali. O dinheiro é um bem. O dinheiro não é um mal, desde que seja usado. Mas ele pode ser fruído. Um conto de fadas. Vamos pegar uma história em quadrinhos. Havia um tal de tio Patinhas, cujo dinheiro era para ser fruído. Então, se ele queria ter o prazer, ele tomava um banho no caixa
dele. Aquele banho era fruição, não é? Nós podemos fruir do dinheiro. Não precisa ser muito, não. Basta que ele tome conta da nossa vida. Certo? Então, o dinheiro vai ser o quê? O meu mal? Não que o dinheiro seja assim, mas é a escolha que eu faço. Então eu fruo, certo? Eu morro, eu sacrifico a minha vida pelo dinheiro. Eu perco a saúde, eu perco a felicidade, porque não tenho dinheiro. A minha felicidade não pode depender de não ter. Eu posso sofrer por falta de dinheiro, isso não tem dúvida. Mas o sofrimento não quer dizer o fim da felicidade. Entende? Então, se eu posso buscar um bem, este bem realmente é bem quando eu uso. Porque sempre tem o bem maior. Mas o máximo bem é propriamente aquele que está acima de tudo. Sempre tem um bem maior entre as coisas. Depende da escolha que eu faço. E escolha implica em renúncia. Não? E nisto, tanto Frederick Groh propôs escolha, renúncia, como aqui também no Chesterton. Ele tem sempre proposto esta ideia. Quer dizer, se eu não renunciar a certos bens, porque eu renuncio, eles não deixam de ser bem. Mas renunciar implica que seja um bem. Se fosse mal, eu não chamaria renúncia. Não? Então, o uso da sexualidade é um bem, é saudável. E por ser exatamente um bem, a escolha do celibato é um bem. E é um bem no sentido maior. Se for realmente escolha e se for por um bem maior, que é o amor ao próximo. Certo? O celibato sem o amor ao próximo é ridículo. Não tem sentido nenhum. Certo? Quer dizer, uma pessoa se isolar e ficar só, que sentido tem se não for por uma entrega maior? Então, estas decisões e este entendimento, quer dizer, o Robinson Crusoe estava na ilha, aproveitou os bens, certo? Salvou-se de um naufrágio. Então, viveu bem, salvando-se do naufrágio. Podia ter naufragado junto, procurando, quem sabe, o navio. Mas não, ele aproveitou o que ele pôde. Assim é a vida de quem pode aproveitar. Esse é o otimismo cristão. O prazer cristão é poético. Porque eu podia sentir saudades de casa, estando em casa. Mas o conhecimento revelou e iluminou aposentos esquecidos da casa escura da infância. Quer dizer, estando em casa, sinto saudades de casa. Não? Realmente pode ser assim. Estamos aqui e sentimos saudades de um bem que não definimos muito. Temos saudades desse bem. Por quê? Porque é como se tivéssemos sido salvos de um naufrágio. Recordamos o bem, mas estamos aqui no meio das coisas. Falta alguma coisa, não? Quer dizer, essa experiência, por exemplo, eu poderia dizer que a gente faz como eu faço quando volto para minha terra. Fazem exatamente uns 50 e mais anos que eu saí de lá.
e vim para cá. Poucas vezes voltei. E é minha terra. Tenho a memória da infância. Ou no meio de todas as dificuldades, maravilhosa. Certo? As pessoas, os amigos, parentes, as coisas, as ruas. Era uma cidade linda, não tinha nem asfalto, certo? Quer dizer, poeirenta e etc. Mas era linda. Onde se saía na rua e cumprimentava-se as pessoas. Todas as pessoas. Era necessário cumprimentar todo mundo. Onde as pessoas não tinham problema nenhum de sair na rua, porque não havia barreira nenhuma. Onde as pessoas que estavam, por exemplo, dentro de casa, fazendo a sua faxina, podiam sair na rua descalças. Ninguém nem observaria uma coisa dessas. Era um mundo de uma liberdade e, ao mesmo tempo, de uma intimidade e uma amizade muito grande. E onde todo mundo podia rir de todo mundo. E volto para lá. Estou lá e morro de saudades, porque não é mais a mesma coisa. Ninguém bebe água do mesmo rio 2 vezes. Não é assim? Eu volto para lá, não tem mais nada daquilo. Então, volto e aproveito o quê? O que é aproveitável do naufrágio, certo? Mas a vida é toda assim. Crescemos e vamos nos adaptando na vida e vamos aproveitando o que a vida vai dando. E acabamos descobrindo mais ou menos isto, vamos salvando alguma coisa. Porque o resto passou. E é assim, o resto passou. Os pais em casa, vamos dizer, os filhos vão crescendo, e maravilha, que assumem a própria vida, estão em casa e sentem uma profunda saudade do tempo que os filhos estavam em casa. Deveriam estar? Não. Tinham que sair. Ou realmente, começaram a perder os filhos assim que deram à luz, não é? Porque deixou de ser da mesma pessoa, não? E vamos descobrindo tudo isto. Paradoxos do cristianismo. Suponhamos que alguma criatura matemática proveniente da Lua examinasse o corpo humano. Ele vai começar a fazer uma reflexão e uma comparação. O corpo, ele descobre, é duplicado. Um homem contém 2 homens. Um à direita, outro à esquerda. Não contém? Eu tenho um braço direito, um braço esquerdo, um olho direito, um olho esquerdo, uma narina direita, uma narina esquerda, uma orelha direita, uma orelha esquerda, uma perna direita, uma perna esquerda. Então o homem é duplo. Mas depois ele vai olhar o homem por dentro e acha um coração. E vai procurar o outro coração. Mas descobre que não é duplo. Certo? Ele aparentemente é duplo. Quando encontrasse o coração, talvez ele chegasse à conclusão bem errada. Não é? Então está faltando um? Não. Porque o homem, embora aparentemente seja duplo, não é duplicado assim. Não? Nós não somos exatamente iguais num lado e no outro. O cérebro tem 2 hemisférios, é duplo também. Mas não é a mesma coisa. E nós não chegamos nem a descobrir metade do que o cérebro pode.
Não? E não se descobre que um hemisfério cuida dos raciocínios matemáticos e o outro de toda observação artística. É uma diferença muito grande. Então não é a mesma coisa. E se fôssemos exatamente iguais, como quando alguém pega um espelho e coloca bem na frente do nariz, não é a mesma aparência que vai ser refletida, porque daí fica igual, certo? De um lado ou de outro, mas não é assim, não? Os gregos entenderam muito bem isso. Quando na arte, primeiro, reproduziram o corpo humano de uma maneira perfeita. Mas para isto entenderam as proporções de tudo. Não durou muito esse período da arte, de uma representação total do corpo humano, perfeita. Porque pouco a pouco eles se afastaram dessa representação e passaram a representar muito mais o significado. Aí, examinando as estátuas, elas não são perfeitas. Elas têm uma dificuldade de proporção. Mas eles transmitiram aquilo que era a ideia de uma beleza. E essa beleza é de significado e não propriamente de medidas. Não? Por quê? Nós mesmos temos que descobrir essa diferença no corpo humano. A reivindicação que venho fazendo para o cristianismo não simplesmente que ele deduz verdades lógicas, mas que quando de repente se torna ilógico, ele encontrou, por assim dizer, uma verdade ilógica. Verdade ilógica, que é aquela que ultrapassa o que se vê e vai para o significado, não é? Quer dizer, para ganhar a vida, tem que perder a vida. Ilógico, certo? Quer dizer, não seria para que o homem ganhasse a vida e se prendesse a vida com unhas e dentes? Mas a proposta cristã não é essa. Mas em tudo a proposta cristã é assim. É rico quem reparte. E assim por diante. Não? Não pode ser puro quem não entende a vida humana. E para ele entender a vida humana, ele tem que olhar a vida humana com realidade. Mas aceitar a proposta do Evangelho ilogicamente. Não é? Meu único propósito nesse capítulo é mostrar quanto sentimos a existência de algo estranho na teologia cristã. Geralmente, vamos descobrir que existe algo estranho na verdade. É a verdade que nós devemos atingir. E tanto estamos distantes, talvez, da verdade, que descobrir a verdade é uma surpresa. Porque custa admitir a verdade. Não? Como a mãe que diz: fiz tudo pelo meu filho. Mas ela fez tudo a ponto do filho não ter que fazer. E depois ela chora muito, porque fez tudo pelo filho e perdeu o filho. Mas ela não abriu os olhos para a verdade da vida, que não pode admitir que uma pessoa ocupe o lugar da outra. Cada um tem que viver a sua vida. Eu posso estender a mão para o outro, mas eu não posso anular a vida do outro, certo? Então, descobrir alguma coisa estranha na verdade. Quer dizer, a verdade de
admitir a realidade. Esta admissão da realidade, que é a dificuldade da vida humana, não é? Quer dizer, o que estamos vendo, por exemplo, o empobrecimento do país nas contas públicas. Mas este não é o maior empobrecimento. Quando todos ficaram privados da educação, e não pode haver melhoria sem educação, então nós estamos piorando excepcionalmente. Ao mesmo tempo, para garantir a vida, porque temos que observar as restrições da saúde, ao mesmo tempo estamos jogando fora o melhor da vida. Porque permitimos, e de certa maneira somos obrigados, não é? Que a educação caia num tremendo retrocesso, não? E quem pode progredir nisto? Bom, se em casa os pais assumiram heroicamente o progresso do aprendizado dos filhos, fizeram um grande bem e sacrificaram a própria vida. Porque, meu Deus, para que garanta para os filhos continuar aprendendo, precisa sacrificar a vida, porque não puderam sair de casa, porque não puderam ver as outras coisas, porque não puderam admitir que os filhos tivessem maus hábitos, etc. E aí é que está. Há uma dificuldade de aceitar a verdade, não? Esse paradoxo também pode ser visto na colocação da liberdade, né, no caso do cristianismo, né? Sim. Eu sou livre, mas preciso me submeter à igreja, né? Sim. Aos dogmas, Há um bem maior. E encontrar liberdade nessa submissão. Sim. Quando eu descubro os bens e posso avaliá-los, isto faz parte da verdade que eu conheço. Há uma ordem nos bens, certo? Quer dizer, um brinquedo tem um valor tão relativo que, passando o tempo, ele perde completamente o valor. Até mesmo para a criança que brinca. Muito bem. Um outro bem, a saúde. Se eu não tiver condições de entender que a saúde vem em primeiro lugar e que o brinquedo vem depois, que tipo de escolha eu faço na vida? Eu posso escolher exatamente o contrário, não é? Como quem, por exemplo, gosta de alguma coisa. São bens. Por exemplo, a bebida alcoólica, em si, é um bem. Mas, se a bebida alcoólica para a minha saúde é um prejuízo, eu deveria ter juízo suficiente para escolher a saúde e não a bebida. Certo? E há nisto uma verdade para ser descoberta. Bom, quando eu tenho fé, eu posso descobrir bens espirituais muito elevados. Não? Por exemplo, a doação da minha vida no plano da fé. Olha, se doar a minha vida é um bem excepcionalmente elevado, por conta do que eu creio, pode parecer uma escravidão doar a minha vida. Parece. Fora. Mas não é. Por quê? Porque tem uma verdade. Há alguma coisa ilógica para ser descoberta, mas que, no fundo, diante do panorama da fé, é verdadeiro, é coerente. Entende?
Por que você prefere a civilização à selvageria? Pergunta ele mais adiante. Olharia desesperado em redor, tentando definir por que eu prefiro civilização e talvez não consiga definir. Ele olha, por exemplo, o trânsito. Mas isso não é a civilização, mas é fruto da civilização. Mas não consegue definir. Essa mesma multiplicidade de provas que deveria tornar irrefutável a resposta, torna a resposta impossível, porque eu não consigo definir. Talvez para as pessoas, descobrindo a civilização, admirem a civilização, mas não consigam definir. Realmente, bens da civilização, a higiene, certo? Ou nós, mais antigos, da década de 50 ainda, conhecíamos a dureza da higiene, mesmo dentro das cidades, que havia uma fossa sanitária e uma privada fora de casa. Bom, mas a civilização foi nos levando para aprimorar a higiene. E daí, banheiros. E daí, apartamentos. Quer dizer, ao lado do quarto, um sanitário próprio, com banho, com tudo. E o banho, e etc. Não é verdade? E roupas adequadas. Bom, na década de 50, no começo, as mulheres eram obrigadas a usar um vestido longo e Presidente Prudente. 40 graus, certo? Quer dizer, e depois a higiene foi mostrando, não por indecência, mas por higiene, uma roupa adequada para um clima próprio. Bom, admiramos a civilização? Talvez na multiplicidade dos itens, não saibamos definir. E talvez a resposta não sei por quê. Mas sabe por quê. Certo? Porque eu posso ver, não? E ele vai citar, vamos dizer depois, de uma das palestras de um tal Ingersoll, e rompeu o terrível pensamento. Tu quase me persuadiste a ser cristão. Eu o era de um modo desesperado. A palestra propôs o quê? A vida de hoje. E ele mesmo, propondo a quase que impossibilidade de não aceitar o cristianismo, não é? E argumentando, quase persuadiu o outro. Por que quase? Porque, de uma certa maneira, ele não podia não ser cristão, descobrindo a grandeza do pensamento cristão. Entende? E ele coloca isto no paradoxo do cristianismo. Quer dizer, dá a impressão que o cristianismo, às vezes, não é cristão. Sobretudo quando nós nos deparamos com o problema da liberdade do ser humano. O cristianismo não tira a liberdade. E daí é obrigado a conviver com escândalo. Não? Mas tão verídico que no Evangelho é Jesus que diz: impossível que não haja escândalo.
É impossível que não haja escândalo. Por quê? Porque as pessoas têm liberdade. A liberdade é o mal? Não! A liberdade é um bem. Mas as pessoas colocam acima da liberdade bens menores. E nós nos escandalizamos. Não? O pior escândalo dentro do próprio cristianismo. Não é? Quando as pessoas sabem da ordem dos bens, mas caem na desordem dos bens. Não é possível. Nós somos chamados a abrir os olhos, não? Eu me comovia muito com o eloquente ataque contra o cristianismo pelo seu pessimismo desumano. Pois eu pensava, e ainda penso, que o pessimismo sincero é o pecado que não tem perdão. Quer dizer, eu achar que a vida não me propõe nada. Total pessimismo. Certo? Que não há bem. A vida humana não presta. Que é uma acusação contra o cristianismo. Certo? Então, a sexualidade é vista só do ponto de vista do pecado, e a sexualidade não é o pecado. Os bens são o mal, porque eu me apego aos bens, e assim por diante. O mundo não tem salvação, não é de Deus. Quer dizer, as diversões não são de Deus, e assim por diante. Ele diz, eu me comovia com o ataque ao cristianismo, mas depois acabo entendendo que o pessimismo sincero é pecado que não tem perdão. Quer dizer, de achar que não há solução, certo? Porque eu acho que Deus não é suficiente, certo? Pecado que não tem perdão é alguma coisa terrível proposta no Evangelho, que é apresentado como contra o Espírito Santo, não é? Um grande agnóstico perguntava por que a natureza não era suficientemente bonita, porque era difícil ser livre. É a pergunta do agnóstico. Outro objetava, porque o otimismo cristão, o manto de faz de conta tecido por mãos piedosas, escondia de nós o fato de que a natureza era feia. Mas a natureza é feia? Não. A natureza é bonita. Mas nós, dentro da natureza, temos o drama de fazer escolhas. E de renunciar. E renunciar àquilo que é, talvez, muito bonito. Mas eu renuncio porque é alguma coisa mais bonita do que aquilo que eu renunciei. Melhor do que eu renunciei. Eu descubro a ordem das coisas. O mesmo homem que acusava o cristianismo de pessimismo, era ele mesmo pessimista. E não conseguia entender que ele deveria olhar por um outro ângulo. Não é? Quer dizer, somos pessimistas. Bom, sofremos, porque não é possível estar no meio deste mundo e vivendo a nossa vida e não sofrer. Porque não tem como. Não tem cabimento. Porque se eu estou vivendo aqui, eu padeço as coisas daqui. Já as renúncias representam sofrimento. Mas eu escolho porque as coisas são boas. Então, há, no meio desse pessimismo, o otimismo cristão, que não consiste em viver alheio às renúncias, mas usando de tudo, não? Nós já vamos nos aproximando do final do livro. Vamos começar a pensar
qual vai ser o outro texto que nós vamos escolher. Hoje ficamos por aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.